Imagine acordar em um Brasil dividido por dois extremos. Enquanto cidades do sul enfrentam dias de chuva intensa, rios subindo e estradas interrompidas, milhares de quilômetros ao norte, comunidades observam os rios baixarem, o calor aumentar e a floresta ficar mais vulnerável ao fogo. Dois cenários opostos, uma mesma força agindo a milhares de quilômetros da nossa costa. No Oceano Pacífico, uma enorme massa de água está se aquecendo. E o nome desse fenômeno é El Niño. Mas o que está acontecendo agora pode ser apenas o começo. Por quê? Quando o Pacífico muda, o Brasil inteiro sente. E talvez o país ainda não esteja preparado para o que pode vir. O El Niño não é uma tempestade, não é um furacão se aproximando do litoral. E também não é um único evento que acontece de um dia para o outro. Ele começa silenciosamente, quando as águas superficiais do Pacífico Equatorial ficam mais quentes que o normal. Parece distante, mas esse aquecimento modifica ventos, correntes de ar e a distribuição das chuvas em diferentes partes do planeta. É como alterar uma peça gigantesca da engrenagem climática da Terra. E o Brasil está diretamente conectado a essa engrenagem. Em 2026, instituições meteorológicas passaram a acompanhar sinais claros de desenvolvimento do fenômeno. A Organização Meteorológica Mundial alertou para a possibilidade de intensificação durante o segundo semestre. No Brasil, órgãos como INPE, INMET, CEMADEN e FUNSEMI também acompanham a evolução do oceano e da atmosfera. Mas existe um detalhe imposto importante. El Niño não significa que todo o Brasil terá o mesmo clima. Na realidade, ele pode criar dois Brasis completamente diferentes. Historicamente, uma das regiões mais sensíveis é o Sul. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná podem enfrentar maior frequência de chuvas intensas e períodos prolongados de precipitação. Isso não significa que todas as cidades serão inundadas, mas significa que o risco aumenta. Quando o solo já está saturado, uma nova sequência de temporais pode elevar rios rapidamente, provocar deslizamentos e interromper rodovias. E existe um perigo que muitas vezes passa despercebido. Não é apenas a quantidade de chuva em um único dia. É a repetição. Chove hoje, chove amanhã e volta a chover antes que a água anterior tenha conseguido escoar. Estradas podem ser bloqueadas, plantações podem ficar submersas, o transporte de alimentos e mercadorias pode ser interrompido e cidades inteiras podem precisar tomar decisões em questão de horas. Enquanto o Sul observa o céu, outra parte do país pode olhar com preocupação para os rios. No Norte e em áreas do Nordeste, o El Niño costuma estar associado à redução das chuvas e a temperaturas mais elevadas. Na Amazônia, isso pode significar níveis mais baixos em alguns rios, dificuldades de navegação e maior isolamento para comunidades que dependem da água como sua principal estrada. Um rio mais baixo não é apenas uma paisagem diferente. É um barco que não consegue passar. É alimento que demora para chegar. É combustível mais caro. É uma família distante de atendimento médico. Com menos chuva, calor intenso e vegetação mais seca, o risco de incêndios também pode aumentar. E a fumaça não respeita os limites da floresta. Ela pode viajar por centenas ou até milhares de quilômetros, deteriorando a qualidade do ar em cidades muito distantes do ponto onde o fogo começou. No Nordeste, a redução das chuvas pode pressionar reservatórios, agricultura e criação de animais, especialmente nas áreas que já convivem com escassez de água. Mas é preciso fazer uma ressalva. O El Niño não age sozinho.
O Atlântico, as frentes frias, a temperatura regional dos oceanos e outras oscilações atmosféricas também influenciam cada estação. Por isso, nenhuma previsão séria pode afirmar exatamente qual cidade será atingida ou em qual dia acontecerá um evento extremo. O que a ciência identifica é o aumento ou a redução das probabilidades. E probabilidades elevadas são justamente o motivo para agir antes. No Centro-Oeste, o comportamento pode variar. Algumas áreas podem ter maior irregularidade na distribuição das chuvas, além de períodos de calor intenso. Essa combinação importa porque a região concentra uma parcela importante da produção agropecuária brasileira. No Sudeste, os efeitos também são menos uniformes. Pode chover muito em um lugar e faltar água em outro. Períodos prolongados de calor podem elevar o consumo de energia e aumentar a pressão sobre redes elétricas. Reservatórios e hidrelétricas dependem não apenas da chuva local, mas da água acumulada em grandes bacias hidrográficas. É aqui que o fenômeno deixa de ser apenas uma notícia sobre o clima. Se uma região produtora sofre com excesso de água, a colheita pode ser prejudicada. Se outra enfrenta seca, a produtividade também pode cair. Se estradas são interrompidas, o transporte fica mais lento e caro. E quando produção, energia e logística sofrem ao mesmo tempo, o efeito pode chegar ao supermercado. Arroz, feijão, hortaliças, carnes, frutas, energia elétrica. O impacto não é automático e os preços dependem de muitos fatores. Mas o clima pode iniciar uma cadeia de consequências que termina no bolso de milhões de brasileiros. A pergunta, então, não é se cada previsão dramática da internet vai acontecer. A pergunta correta é outra. Estamos preparados para um período de maior instabilidade? Existem atitudes simples que não exigem pânico. Acompanhar apenas alertas de fontes oficiais. Conhecer as áreas de risco da própria cidade. Não atravessar ruas ou rodovias inundadas. Preparar documentos, medicamentos e contatos de emergência. Em períodos secos, evitar qualquer uso irresponsável do fogo e observar as orientações sobre qualidade do ar. Produtores rurais precisam acompanhar previsões regionais, umidade do solo e recomendações técnicas. Prefeituras precisam revisar drenagem, abrigos, rotas de evacuação e sistemas de alerta. Porque um fenômeno climático não precisa se transformar em uma tragédia para provar que era perigoso. A verdadeira preparação acontece quando o alerta chega antes do desastre. O Pacífico continuará sendo monitorado. As previsões ainda podem mudar. A intensidade final do El Niño e seus efeitos exatos dependerão de como o oceano e a atmosfera vão evoluir nos próximos meses. Mas os sinais já estão diante de nós. Águas mais quentes no Pacífico, mudanças na circulação atmosférica. Maior risco de chuva em algumas regiões, maior risco de seca e calor em outras. O Brasil pode estar entrando em um período no qual extremos opostos acontecerão dentro do mesmo mapa. E este é apenas o primeiro fenômeno que estamos investigando. Nos próximos vídeos, você vai entender como mudanças no clima, na economia e na política mundial podem atingir diretamente a sua cidade, o seu trabalho e a sua família. Inscreva-se no O Novo Brasil Oficial. Ative as notificações e responda nos comentários. Na sua região, o maior medo é a chuva ou a seca. Porque o próximo grande acontecimento pode começar muito longe daqui, mas suas consequências podem chegar até a sua porta.